Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. No vídeo de hoje eu vim falar sobre o lançamento da semana passada, que é o filme Kinds of Kindness, ou Tipos de Gentileza. No filme acompanhamos 3 histórias. A primeira sobre um homem que procura libertar-se do seu caminho pré-determinado, depois sobre um policial que questiona o comportamento de sua esposa após um suposto afogamento, e por fim, a busca de uma mulher para localizar um indivíduo profetizado para se tornar um guia espiritual. O longa tem direção de Yorgos Lanthimos e roteiro escrito por ele e Eftimis Filippou, que também trabalhou com o diretor nos filmes Dente Canino, O Lagosta e O Sacrifício do Cervo Sagrado. E apesar de ser um dos grandes lançamentos, ou pelo menos um dos filmes mais aguardados de 2024, a ideia para o filme vem sido desenvolvida pelo diretor desde 2017, logo após a produção de O Sacrifício do Cervo Sagrado. O roteiro se divide em 3 histórias distintas que são interpretadas pelos mesmos atores. E cada uma dessas histórias tem o estilo marcante do diretor, né? Como alguns momentos mais desagradáveis, um humor mais sombrio e sarcástico, violências repentinas e ao mesmo tempo chocante. E dá pra gente ver um pouquinho de cada um dos filmes do diretor dentro aqui de Tipo de Gentileza. Em comparação com o último filme do diretor, o filme Pobres Criaturas, eu sinto que Tipo de Gentileza é menos fantasioso e menos gótico. Ele tenta ser mais próximo da realidade, apesar da situação ser extremamente absurda. Nesse sentido, e eu acho que em diversos momentos do filme, ele me lembrou muito O Sacrifício do Cervo Sagrado. Talvez seja justamente por conta do fato do diretor ter começado a escrever o roteiro logo após esse filme. Mas enfim, muitas semelhanças aqui que eu senti aqui, em principal as reações dos personagens, a atuação assim de cada um dos atores eu achei bem similar assim com o que a gente vê, né? Em principal também as atitudes absurdas que a gente vê em ambos os filmes. Em principal, o filme traz diferentes tipos de submissão meio que disfarçados de gentilezas, assim, mostrando o quão longe aqueles personagens estão dispostos a ir e o quão absurdas são as situações que eles se metem apenas para agradar determinada pessoa ali dentro da história, ou enfim, se sentir amado por essas pessoas, né? Que aqui dentro da história se dividem na primeira um chefe extremamente sério, no segundo um marido suspeito e por fim o líder de uma seita, né? E não só o líder, mas a seita toda, né? Aquela sociedade inteira, né? Essa busca pela aprovação, assim, é uma coisa que a gente vê muito fortemente em todas as histórias. Mostrando realmente como esses personagens muitas vezes fazem essas gentilezas que no final das contas são agressões ou mesmo abusos que eles estão sofrendo ou estão causando em outra pessoa para tentar salvar desesperadamente relações que muitas vezes não fazem muito sentido ali para a vida deles. Uma coisa que me incomodou um pouco no filme, mas agora olhando pra trás eu penso que talvez tenha sido algo proposital do filme, é que ao longo dessas 3 histórias a gente não tem exatamente um porquê em nenhum momento. Em nenhum momento, apesar, lógico, as histórias são bem definidas, mas você não entende exatamente a motivação principal ali dos personagens, principalmente o chefe, o marido, ou até mesmo o líder da seita, assim, não, falta ali um pouco de uma motivação. Olhando agora pra trás, eu sinto que isso foi feito dessa maneira justamente pra gente ter um choque maior com essas situações absurdas que são mostradas ali ao longo do filme. Mas também sinto que isso me desconectou um pouco ali da narrativa e por consequência dos próprios personagens. A primeira história é intitulada como A Morte de RMF e basicamente acompanhamos aqui um homem que tem um emprego bem fora do comum, em que ele tem que cumprir ordens do seu chefe. Em determinado momento ele não consegue cumprir uma dessas ordens e ele é demitido, assim, e ele fica meio que sem propósito ali dentro da vida dele. Essa primeira história foi a que eu mais gostei dentre as 3, inclusive eu sinto que ele poderia ter sido um filme somente dessa primeira história, e ele me lembrou muito o Show de Truman, de certa forma, assim, por conta dessas atitudes, assim, e mostra realmente esse homem que não consegue viver com a liberdade e o novo poder que ele ganha de escolhas, e fica meio que perde o senso de si ali dentro da história e basicamente tenta desesperadamente voltar para sua vida regrada, onde tudo é decidido e tudo é mandado. Na segunda história, RMF está voando, a gente acompanha o Daniel, cuja esposa está desaparecida por conta de um acidente no mar, porém ela acaba reaparecendo e conforme o tempo passa ele vai meio que estranhando as coisas que a sua esposa vai fazendo, meio que suspeitando de que seria outra pessoa ali e não a esposa dele.
Eu gostei bastante do início aqui dessa história, porque eu acho que eles conseguem nos conectar com o personagem na questão da paranoia que ele vai criando em relação à esposa, porque vai meio que crescendo ali aos poucos, né? E ao mesmo tempo a gente vê essa esposa desesperada, meio que tentando agradar ele de todas as formas, né? Começa com atitudes mais simples, até que vai engrandecendo ali o quanto ela vai fazendo pra conseguir agradar esse marido que tá desconfiando dela. Gostei bastante do início, mas eu admito que conforme a história foi se desenvolvendo, eles foram acrescentando algumas coisas que, ao meu ver, não alteram a história e são numa vibe meio nonsense, que eu não curti muito pelo que estava sendo apresentado e senti que tava ali só pra realmente ser desconfortável pra quem tava assistindo. Então não foi uma coisa que eu gostei. Eu também senti que o final foi muito anticlimático pra tudo que eles vinham construindo, porque tava numa construção muito interessante, toda hora subindo e chegando e vamos chegar em tal lugar e de repente é isso aí, acabou. Eu sinto que de todas as histórias, essa é a que mais me lembra o Sacrifício do Cervo Sagrado, em parte porque é uma história realista ali, não tem nada, tipo, muito fora do comum, realmente. Apesar deles irem adicionando essa coisa ali no meio, né, e a gente vê uma pessoa que tem um relacionamento tentando agradar a outra, né, que é muito parecido com o que vai acontecendo no filme do Sacrifício do Cervo Sagrado. Por fim, RMF come um sanduíche. Nessa história a gente acompanha essa seita que tá em busca de um guia espiritual, assim, uma pessoa que seria... essa é a mais fantástica de todas as histórias, assim, em questão de fantasia mesmo, né? E nessa história a gente acompanha então essa seita que tem hábitos muito esquisitos e uma rotina completamente bizarra e regras e ordens, e a gente tem como protagonista a Emily, que é uma personagem que, apesar de ser extremamente dedicada ali no seu trabalho dentro da seita, ela tá meio que dividida entre a sua vida antiga e a sua vida dentro da seita. Aqui eu acho que eles tentam explorar realmente essa coisa da recusa de vontades e de desejos, né? Porque a todo momento você tem essa personagem que tá dedicada, você vê que ela quer fazer parte ali daquele lugar, que ela quer servir aquelas pessoas, mas ela ainda tá com um pé na vida antiga, tá pensando na filha, tá pensando no ex-marido, enfim. De todas as histórias, essa foi a que eu menos gostei. Eu, sinceramente, achei ela alongada demais, assim, eu não consegui me conectar com os personagens ou me importar, assim, com eles. Enfim, não gostei. Talvez por ela ser um pouco mais fantasiosa, sei lá, me tirou, assim, um pouco da narrativa. Já em relação às atuações, eu acho que todos os atores aqui impressionam. Todos são atores que eu já conhecia, já tinha visto outros trabalhos e que já tinham me impressionado em trabalhos anteriores. Essa parte é bem importante. Então, acho que todos eles fazem um trabalho sensacional, principalmente por eles interpretarem 3 personagens diferentes que cumprem funções diferentes dentro de cada uma das histórias. Mas aqui, realmente, pra mim, o grande destaque fica com a Emma Stone e com o Jesse Plemons. A Emma Stone tá na sua 4ª colaboração com o diretor e eu sinto que aqui a gente vê o quanto ela se entrega para cada um desses projetos, né? Ela traz personagens que são muito diferentes do que a gente viu em Pobres Criaturas ou em A Favorita, e que são muito diferentes entre si e que têm funções diferentes, né? Na primeira história ela é quase uma personagem terciária ali, ela aparece bem no finalzinho. Já na história do meio ela é uma coadjuvante, assim, quase que dividindo o protagonismo, e na última ela é de fato a protagonista, então é muito legal ver ela em diferentes funções dentro de um mesmo filme. Já o Jesse Plemons, em diversas vezes aqui ao longo dessas 3 histórias, ele interpreta um personagem que é mais introvertido, e talvez por conta disso isso seja um dos motivos de eu ter gostado mais da primeira história, já que ele é o protagonista dessa primeira história, já que eu consegui entender um pouco mais, talvez por esse personagem ser mais introspectivo, se comunicar mais através das suas expressões, assim, eu consegui me conectar muito mais com a história, entender muito mais o personagem e as suas angústias. E por fim, Kinds of Kindness é um filme que consegue trazer as mais marcantes características do diretor, mas ainda assim eu sinto que ele, dos filmes que eu assisti dele, é o filme menos memorável, assim. Eu saí muito mais impactada dos outros filmes, né, como o próprio Sacrifício do Cervo Sagrado ou Pobres Criaturas, que foi um filme que eu amei, ou A Favorita, enfim. Eu acho que esse daqui não conseguiu me pegar tanto e ao mesmo tempo eu saí cansada. O filme é muito longo e eu acho que as histórias se alongam mais do que deveriam pela estrutura narrativa de se contar 3 histórias diferentes.
E eu também sinto que nessas 3 histórias ele tá retornando a um ponto que ele poderia ter feito com uma história só. Eu acho que ele podia ter pegado apenas a primeira história e transformado ela num filme, ao invés de contar 3 histórias diferentes, sempre teclando na mesma tecla, falando, é isso aqui que eu quis dizer, sabe? Parece que ele tá sempre querendo se reafirmar a mesma coisa em 3 histórias diferentes. Então, sei lá, saio do cinema um pouco decepcionada, porque era um filme que eu tinha expectativas muito altas. Talvez quem é mais fã do diretor acabe gostando mais, porque realmente ele é um filme que traz as melhores características ali do Yorgos. Mas eu particularmente, eu gosto muito do diretor, mas esse daqui não me pegou não. Bom, e pra mim esse filme tem uma nota 6 e ele tá disponível nos cinemas. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Kinds of Kindness e também deixar aqui nos comentários qual que é o seu filme favorito do diretor Yorgos Lanthimos. Então foi isso e até o próximo vídeo.